Você já se encontrou em meio a uma tempestade, sentindo que tudo ao seu redor está desmoronando e sem saber a quem recorrer nesses momentos de incerteza e caos? O que você faria se uma voz serena lhe dissesse: relaxe, meu filho, confie no meu poder e no que vou fazer na sua vida? Muitas vezes a vida nos empurra a permanecer em constante movimento, lutando para controlar cada situação. Mas Deus nos convida a parar e confiar plenamente nele. Hoje, eu te convido a pausar suas preocupações e abrir o seu coração para a tranquilidade que só Ele pode oferecer. Antes de começarmos, tire um instante para respirar profundamente e dizer em voz alta: confio no teu poder, Deus. Estou pronto para receber a tua direção e a tua paz. Juntos, vamos descobrir como soltar nossas dúvidas e permitir que Deus transforme nossas vidas de maneiras extraordinárias. Número 1. Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Às vezes, o mundo se move tão rápido que parece impossível parar, não é verdade? A vida moderna está cheia de obrigações, compromissos e distrações e nos empurra a permanecer em constante movimento. No entanto, em meio a todo esse caos, Deus nos convida a fazer algo radicalmente diferente: parar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse chamado ao silêncio não é apenas uma sugestão para descansar fisicamente. É um convite para reconhecer sua soberania, para lembrar que mesmo quando tudo ao nosso redor parece fora de controle, Ele continua no comando. É nessa quietude que percebemos que não precisamos carregar tudo sozinhos. Podemos entregar nossas ansiedades, porque Ele tem o poder e a autoridade para nos sustentar. Muitas vezes acreditamos que, se pararmos, tudo vai desmoronar. Já aconteceu com você? Esse impulso humano de querer controlar tudo nos faz tentar administrar cada detalhe da vida, achando que se não fizermos isso, nada sairá como deveria. Mas aí está a grande verdade. Ao soltar o controle, em vez de nos sentirmos mais vulneráveis, encontramos liberdade. Essa liberdade vem da certeza de que, mesmo quando não compreendemos cada parte das nossas circunstâncias, Deus entende. E Ele está cuidando de tudo. Ele tem um plano maior, um plano que vai além da nossa vida individual, um plano que alcança as nações, o mundo inteiro. Reconhecer sua soberania no meio das nossas lutas pessoais nos dá uma perspectiva completamente nova. Muitas vezes nossos problemas parecem gigantescos quando olhamos de perto, mas quando tiramos um momento de quietude, quando realmente paramos e nos rendemos a Deus, esses problemas começam a parecer menores diante do seu poder. Deus é exaltado entre as nações, enaltecido sobre a terra. Ele não age apenas no individual. Sua mão está em tudo, no grande e no pequeno. E quando enxergamos dessa forma, nossas preocupações tomam uma proporção mais leve, mais suportável. Esse chamado à quietude não é fácil, eu sei. Vivemos em um mundo que valoriza a produtividade constante, mas Deus nos pede para fazer uma pausa, confiar nele e, acima de tudo, escutá-lo. Tirar um tempo para respirar profundamente, para meditar na sua palavra e simplesmente estar em sua presença pode ser a diferença entre uma vida sobrecarregada e uma vida em paz. Incorporar esses momentos de silêncio no seu dia pode mudar a sua perspectiva. Você pode começar de forma simples, como parar um instante antes de começar o dia, focar na presença de Deus e no seu controle sobre tudo. À medida que fizer isso, verá como essa quietude transforma não apenas sua mente, mas também o seu coração. Essa transformação vem acompanhada de uma paz que não se encontra em nenhum outro lugar. É a paz que surge quando finalmente você decide se render completamente a Deus. Conforme você entrega o controle e reconhece sua soberania, começa a desenvolver uma confiança mais profunda nele.
É essa confiança que, no fim, te sustenta mesmo quando as coisas não saem como esperado. Porque você sabe que, embora as circunstâncias não sejam perfeitas, Deus continua sendo perfeito. E Ele está trabalhando em tudo para o seu bem. Lembre-se, você não precisa esperar tudo se acalmar para encontrar essa paz. Deus te oferece descanso agora, no meio das tempestades da vida. Sua promessa é clara, Ele está com você. Sua presença não se limita aos momentos fáceis, mas está em cada dificuldade, em cada luta. Você não está sozinho. E quando você reconhece isso, quando realmente absorve essa verdade, algo muda dentro de você. Começa uma transformação que te leva a viver com mais segurança, mais confiança e, acima de tudo, mais paz. Deus não te abandona, nem por um segundo. Ele te acompanha em tudo e te guia, mesmo quando você sente que não há um caminho claro. Confie na direção dele, porque seu plano é sempre perfeito. Número 2, Provérbios 3, versículos 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A confiança em Deus é algo que exige todo o nosso coração. Você já percebeu isso? Não é uma confiança parcial, nem algo que fazemos só quando é conveniente ou quando as coisas estão dando errado. Provérbios nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Isso significa entregar cada aspecto da nossa vida em suas mãos. É uma entrega total, sem reservas, com a certeza de que a vontade dele é muito melhor do que nossa compreensão limitada. Às vezes, confiamos demais nas nossas próprias capacidades e, embora isso possa funcionar em alguns momentos, tem seus limites. Nossa sabedoria é finita, mas a de Deus é infinita. Quando deixamos de nos apoiar apenas no que achamos que sabemos, abrimos espaço para a orientação divina. É justamente nos momentos de autossuficiência que mais precisamos soltar o controle. Gostamos de sentir que temos tudo sob controle. Achamos que, se trabalharmos o suficiente ou tomarmos as decisões certas, tudo vai se resolver. Mas, e quando não é assim? É frustrante, não é? Tentar controlar tudo por conta própria pode nos levar à ansiedade e ao esgotamento. Porque, na realidade, não temos como prever o futuro nem evitar todos os problemas. Ainda assim, Deus nos diz para confiar nele, para reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, não apenas nas dificuldades, mas também nos momentos simples, cotidianos. É nas pequenas decisões do dia a dia que ele está presente, sempre disposto a guiar nossos passos. E é aí que entra a sua promessa. Deus não apenas nos pede que confiemos nele de todo o coração, mas nos garante que, ao fazermos isso, ele endireitará as nossas veredas. Você consegue imaginar caminhar por um caminho cheio de curvas e obstáculos, e, de repente, tudo se alinhar, tudo fazer sentido? Essa é a promessa de Deus. Se o reconhecermos em cada detalhe da nossa vida, ele nos guiará para o bem. Isso não significa que não haverá desafios, mas podemos ter a certeza de que os planos dele para nós são melhores do que qualquer coisa que poderíamos planejar. A autossuficiência, embora muitas vezes pareça força, geralmente nos leva a mais estresse e preocupação do que o necessário. O estresse de tentar controlar tudo nos rouba a paz interior que tanto buscamos. Em contrapartida, quando confiamos em Deus, experimentamos uma calma profunda. A confiança traz alívio, traz uma paz que só Deus pode oferecer. Percebemos que não precisamos ter todas as respostas, porque Ele já as tem. Essa paz, que excede todo entendimento, nos envolve quando reconhecemos que Deus está no controle. A confiança em Deus também é algo que se fortalece com o tempo. Quanto mais confiamos, mais cresce a nossa fé. É como um músculo. Quanto mais exercitado, mais forte se torna.
Cada vez que dependemos de Deus, nos aproximamos mais dele e nossa relação com ele se aprofunda. Confiança e fé andam juntas, e quanto mais confiamos, mais experimentamos o poder dele em nossas vidas. É uma relação que se alimenta diariamente, através da oração, da reflexão e da dependência constante da sua vontade. Por fim, a oração tem um papel fundamental nessa relação de confiança. Quando oramos, abrimos o coração para Deus, expressamos nossas necessidades, mas também demonstramos nossa dependência dele. A oração é esse espaço sagrado onde colocamos nossas preocupações aos pés de Deus e dizemos: "Eu confio em ti." E quando vemos suas respostas, nossa confiança se fortalece ainda mais. A oração nos lembra que não estamos sozinhos e que, no fim, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Número 3. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O medo é uma emoção que todos nós experimentamos, e na vida moderna, os motivos para temer parecem estar por toda parte. Problemas financeiros, incertezas sobre a saúde, relacionamentos que por vezes vacilam, tudo isso nos afeta e gera ansiedade. Mas aqui está a chave. Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Pense nisso por um instante. Ele não diz que não teremos razões para sentir medo, mas sim que, apesar dessas razões, não devemos temer, porque Ele está conosco. A sua presença constante é a razão pela qual podemos viver sem medo, sabendo que não estamos sozinhos em nenhuma circunstância. Quando Deus nos diz para não temer, Ele está nos lembrando de seu poder e autoridade sobre nossas vidas. E Ele não diz isso sem respaldo. Há tantos exemplos na Bíblia em que, em meio a situações aparentemente impossíveis, Deus remove o medo do coração dos seus filhos. Lembre-se de Moisés, que enfrentou o faraó, ou dos israelitas que atravessaram o Mar Vermelho. Deus estava lá, removendo o medo e demonstrando que sua autoridade é suficiente para acalmar qualquer tempestade. Nós, assim como eles, podemos confiar nessa promessa. Não estamos desamparados, pois Deus prometeu sempre nos ajudar, sempre estar conosco com sua mão de justiça. Essa presença constante de Deus não apenas afasta o medo, mas também nos fortalece. Há momentos na vida em que sentimos que não temos mais forças, que pensamos não conseguir continuar. Mas é justamente aí que a presença de Deus nos dá a força que precisamos. Não estamos sozinhos, e quando reconhecemos isso, nossa fé se torna uma fonte de energia. Essa fé nos permite superar obstáculos que antes pareciam impossíveis. A promessa de Deus não é apenas de nos acompanhar, mas de nos fortalecer nas nossas fraquezas. Ele toma nossas limitações e as transforma em oportunidades para manifestar o seu poder. Quando estamos desanimados, quando parece que não há solução, Deus nos sustenta. E a ajuda dele não é temporária. Não é como a ajuda humana, que muitas vezes é limitada ou condicionada. A ajuda de Deus é constante, é firme e baseada na sua justiça. Ele nos sustenta não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. Há uma paz profunda que nasce quando entendemos que estamos sustentados pela destra da sua justiça. Essa mão forte que nos protege e nos guia. Essa é a fonte da nossa segurança. Em momentos de medo ou ansiedade, é essencial lembrar dessa promessa de Deus. Às vezes, tudo o que precisamos é parar, respirar e meditar nessas palavras: não temas, porque eu sou contigo. Essa frase simples tem o poder de acalmar as tempestades internas. Podemos usar a oração e a meditação para reconectar com essa verdade. Em todas as situações, grandes ou pequenas, Deus está ali, nos lembrando que Ele está no controle e que não precisamos temer. Deus tem demonstrado sua fidelidade repetidas vezes. Ao longo de toda a Bíblia,
Vemos histórias de pessoas que enfrentaram medos intensos, mas que, ao confiarem em Deus, superaram os desafios. De Davi enfrentando Golias, a Daniel na cova dos leões. Todos eles viram a mão de Deus em ação. Esses exemplos nos mostram que confiar em Deus não apenas remove o medo, mas também nos transforma. Nos dá uma nova perspectiva, uma mentalidade onde o temor é substituído por confiança e a insegurança dá lugar à paz. No final das contas, o que nos sustenta é a promessa de que Deus está conosco em todo o tempo. Sua ajuda é constante, sua presença é inabalável. Ele não nos deixará, nem nos abandonará. E podemos nos agarrar a essa verdade em qualquer circunstância. Deus está sempre pronto para nos ajudar, não apenas nos momentos de crise, mas em cada passo que damos. Nele, encontramos a segurança que o mundo não pode oferecer. E na sua justiça, descobrimos a força para enfrentar qualquer medo que cruze o nosso caminho. Número 4. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o nosso caminho a Deus é muito mais do que uma simples oração. É um ato de fé total. Quando dizemos, Senhor, entrego a Ti a minha vida, minhas decisões, meus sonhos, estamos colocando nas mãos dele não apenas o que somos, mas também o que desejamos ser. Entregar significa colocar em suas mãos as nossas preocupações, nossos objetivos e tudo aquilo que nos inquieta. Às vezes, isso significa abrir mão do controle e reconhecer que, mesmo achando que sabemos o que é melhor para nós, Deus tem um plano maior. Esse ato de entrega nos liberta, pois alinhar os nossos sonhos com a vontade de Deus nos permite caminhar com a certeza de que estamos sendo guiados para o que é melhor. Deus não é um espectador passivo em nossas vidas. Ele está ativamente envolvido em cada passo que damos. Quando confiamos nele e entregamos os nossos caminhos, ele age. A promessa e o mais ele fará não é apenas uma frase para nos consolar. É uma declaração da ação divina em toda e qualquer circunstância, por mais difícil que pareça. Deus tem o poder de intervir e transformar. Vemos isso em histórias bíblicas como a de Moisés, que entregou sua liderança nas mãos de Deus ao guiar Israel para fora do Egito. Moisés não sabia como o Mar Vermelho se abriria, mas sabia que Deus agiria. E é isso que precisamos lembrar. Confiar não é ser passivo, é crer que Deus está operando nas nossas vidas, mesmo quando não conseguimos enxergar. Mas essa confiança também exige que nós hajamos. Não se trata de apenas sentar e esperar que tudo aconteça. A fé nos impulsiona a tomar decisões, a caminhar na direção que sentimos que Deus está nos guiando. Pense em Abraão, que deixou tudo o que conhecia para seguir o chamado de Deus para uma terra desconhecida. Sua confiança o levou à ação. E Deus cumpriu a promessa de fazer dele uma grande nação. Assim também deve ser nossa fé, refletida nas nossas ações diárias, sabendo que, enquanto fazemos a nossa parte, Deus está nos guiando e agindo. Existe um equilíbrio perfeito entre o que fazemos e o que Deus faz. Não se trata de depender só das nossas forças, mas também não é ficar paralisado. Muitas vezes nos esforçamos tanto para controlar cada detalhe da nossa vida que terminamos esgotados e frustrados. Mas quando entregamos nossas preocupações e decisões a Deus, Ele transforma nossos resultados. Há uma paz imensa em saber que não depende tudo de nós. Essa paz diminui a ansiedade, porque confiamos que Deus está no controle das situações e que nossas vidas estão nas suas mãos poderosas e cheias de amor. Entregar nossos caminhos também nos ajuda a entender a soberania de Deus. Ele tem o controle absoluto, e mesmo que às vezes os planos dele não coincidam com os nossos, podemos confiar que são muito melhores. Em vez de lutar contra aquilo que não conseguimos controlar,
podemos descansar na certeza de que Deus está nos conduzindo para o bem. Sua justiça e fidelidade nos sustentam. Não importa o quão incerto pareça o futuro, Deus sabe o que faz, e o plano dele é sempre perfeito. As histórias da Bíblia estão cheias de exemplos de pessoas que entregaram seus caminhos a Deus e viram a mão dele agir poderosamente. Davi, por exemplo, não enfrentou Golias com sua própria força, mas confiando que Deus lhe daria a vitória. Essa mesma confiança nós também podemos ter hoje. Não importa o desafio que você esteja enfrentando, quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, Ele faz o impossível. Cada situação, por mais difícil que pareça, é uma oportunidade para ver a mão de Deus em ação. Entregar fortalece a nossa fé. Cada vez que confiamos algo a Deus, nossa relação com Ele se aprofunda. Nos tornamos mais conscientes da sua presença e do seu poder. À medida que confiamos mais, nossa fé cresce. E com ela, a nossa capacidade de ver Deus agir em cada área da nossa vida. É assim que se constrói uma fé inquebrantável, uma fé que nos sustenta nos tempos difíceis, sabendo que no final, Deus sempre cumpre suas promessas. Número 5, Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Às vezes, nos encontramos em meio à incerteza, nos perguntando o que será do nosso futuro. Os planos que traçamos nem sempre acontecem como esperamos, e é fácil nos sentirmos desanimados. Mas nesses momentos é essencial lembrar as palavras de Jeremias, onde Deus nos diz: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus, como o planejador perfeito, tem um propósito claro para nossas vidas. Nada está fora do seu controle. Cada detalhe, cada circunstância está considerado no grande desenho divino. Não estamos à deriva. Há um plano maior em andamento, mesmo que não o compreendamos no momento. Quando Deus fala sobre planos de paz, Ele não está falando apenas do material. A paz, nos termos bíblicos, vai muito além. É um bem-estar integral que abrange nossa saúde espiritual, emocional e física. Não se trata apenas de prosperidade financeira, mas de uma paz interior profunda que só pode vir de uma vida alinhada com a vontade de Deus. Deus promete um futuro cheio de esperança, algo que nos sustenta, especialmente quando as coisas não saem como planejamos. E essa esperança não é uma ilusão vazia, mas a certeza de que Deus está agindo para o nosso bem, mesmo em meio às dificuldades. Às vezes, os planos de Deus não se alinham com os nossos, e isso pode ser frustrante, não é? Mas é aí que entra a confiança. Aceitar que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos nos liberta da carga de querer controlar tudo. Ele vê o que nós não conseguimos ver, e seus planos sempre têm em mente o nosso bem. Mesmo que as coisas pareçam não fazer sentido, podemos confiar que Deus está nos conduzindo a algo melhor. A fé nessa promessa nos dá força para seguir adiante, sabendo que o plano dele é sempre o melhor. A esperança é como uma âncora em tempos de tempestade. Quando tudo parece estar em caos, essa esperança nos mantém firmes. Ela nos lembra que os desafios não são o fim da história, mas parte do processo. Deus usa até os momentos difíceis para o nosso crescimento, e cada situação, boa ou ruim, faz parte do seu plano. Nesses momentos, a perseverança é essencial. Manter a fé, mesmo sem ver resultados imediatos, é uma demonstração de confiança na promessa de Deus. E ao longo da história, vemos exemplos de pessoas que perseveraram e viram o cumprimento dessas promessas, como Abraão, Moisés e Davi. Viver na promessa de um futuro de esperança exige ação constante da nossa parte. Alinhar nossas decisões com os planos de Deus é fundamental.
Não se trata de apenas esperar que tudo aconteça sem fazer nada. Deus nos chama à ação, a buscar sua vontade ativamente em oração e a tomar decisões baseadas na fé. Quando confiamos nele, cada passo que damos nos aproxima mais daquele futuro que ele preparou para nós. E essa confiança transforma nossas vidas, porque deixamos de depender apenas das nossas forças e começamos a ver o poder de Deus se manifestando em cada decisão. É normal enfrentarmos momentos em que nossos planos parecem fracassar, mas é justamente aí que a fé nos planos de Deus se torna mais necessária. Manter a esperança, mesmo na incerteza, nos ajuda a vencer os desafios com uma nova perspectiva. Deus nunca nos abandona. Mesmo quando não conseguimos ver os resultados de imediato, podemos ter a certeza de que Ele está trabalhando para o nosso bem. E essa certeza transforma a dor e a frustração em oportunidades de crescimento espiritual. Deus nos convida a descobrir o propósito que Ele tem para cada um de nós. Às vezes, esse propósito não é o que imaginávamos no início, mas é essencial buscá-lo e entendê-lo. À medida que nos alinhamos com os planos de Deus, nossas metas pessoais se sincronizam com sua vontade. Isso nos leva a uma vida plena e realizada, porque não há maior satisfação do que saber que estamos caminhando no propósito divino. E no fim, quando olhamos para trás e vemos tudo o que Deus fez, nossa fé se fortalece, e essa esperança no futuro se torna uma força imparável em nossas vidas. Número 6, Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A ansiedade é algo que afeta a todos em algum momento da vida. Os problemas do dia a dia, as preocupações com o futuro, com a saúde ou com as finanças podem nos invadir e nos fazer sentir sobrecarregados. Mas Paulo nos lembra, em Filipenses 4, que não precisamos carregar essas preocupações sozinhos. Ele nos convida a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a levarmos todas as nossas petições diante de Deus, em oração, com súplicas e ações de graças. A chave está em soltar essas preocupações e colocá-las nas mãos de Deus, confiando que Ele nos ouve e responderá. A oração não é apenas um ato religioso, é uma ferramenta poderosa que nos liberta do peso da ansiedade. Quando oramos, estamos reconhecendo que não conseguimos fazer tudo sozinhos, e isso é libertador. Ao comunicarmos nossas inquietações a Deus, algo muda dentro de nós. Aos poucos, a ansiedade começa a desaparecer, porque deixamos de depender apenas das nossas próprias forças para enfrentar os desafios. Na oração, encontramos refúgio, uma conexão com o divino que nos lembra que Deus está conosco. Não estamos sozinhos em meio às lutas. A oração se torna um espaço sagrado onde soltamos o controle e permitimos que Deus assuma o leme. Um aspecto essencial que às vezes deixamos passar é a gratidão. Paulo nos orienta a orar com ações de graças, e isso muda completamente a nossa perspectiva. Quando agradecemos, mesmo nos momentos difíceis, algo se transforma em nosso coração. A gratidão nos ajuda a reconhecer tudo o que Deus já fez em nossas vidas e a confiar que Ele continuará agindo. Não é fácil ser grato quando estamos passando por lutas, mas é justamente nesses momentos que mais precisamos lembrar das bênçãos que já recebemos. A gratidão abre os olhos para as bênçãos presentes, e isso fortalece a nossa fé. E aqui entra a promessa mais maravilhosa de todas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é como a paz do mundo, que depende de tudo estar bem ao nosso redor.
É uma paz que transcende as circunstâncias, que preenche nosso coração mesmo quando o caos parece nos cercar. É uma paz divina, um presente de Deus que protege nossas emoções e pensamentos, nos mantendo firmes em meio à tempestade. Essa paz age como um guardião sobre o nosso coração, protegendo-nos da ansiedade. E para experimentar essa paz, é importante desenvolver uma rotina diária de oração. Não precisa ser algo complexo, basta um momento sincero de conversa com Deus. Fazer da oração um hábito, mesmo quando não estivermos ansiosos, fortalece nosso relacionamento com Ele e nos prepara para os dias difíceis. E quando esses dias chegarem, quando a ansiedade bater à porta, a oração será nossa primeira resposta. Além disso, cultivar a gratidão diariamente nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e a focar no que realmente importa. Superar a ansiedade também exige que abramos mão da tentação de depender só de nós mesmos. Às vezes, pensamos que podemos dar conta de tudo sozinhos, mas isso só nos leva a mais estresse. Reconhecer nossas limitações e confiar na provisão de Deus nos liberta. À medida que oramos e confiamos mais nele, nossa fé cresce e a ansiedade diminui. A oração nos transforma. Não apenas muda a situação, mas muda a nossa atitude diante da vida. Ela nos torna mais conscientes da presença de Deus em cada momento e mais confiantes em seu poder. Ao longo da Bíblia, encontramos diversos exemplos de pessoas que, em meio à angústia, encontraram paz através da oração. Desde o rei Davi até os apóstolos, todos experimentaram a libertação de suas preocupações ao colocarem suas cargas diante de Deus. Por isso, se você está lutando com a ansiedade, lembre-se, ore, agradeça e deixe que a paz de Deus, essa paz que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Número 7, Mateus 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. É muito fácil cair na armadilha de se preocupar com o futuro. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra a antecipar o que está por vir, a planejar cada mínimo detalhe e a sentir ansiedade pelo que pode acontecer amanhã. Mas Jesus, em Mateus 6, nos convida a soltar esse peso. Ele nos diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã. É um lembrete profundo de que o futuro não está em nossas mãos e que cada dia já traz seus próprios desafios. Nossa mente tende a se adiantar, a antecipar problemas que talvez nunca aconteçam. Contudo, viver assim nos rouba a paz do presente. A ansiedade pelo futuro não afeta apenas a mente, mas também o corpo, as emoções e os relacionamentos. Ela nos desgasta emocionalmente, consome nossa energia e, pior ainda, nos impede de desfrutar dos momentos presentes. A preocupação constante nos desconecta das bênçãos diárias, porque nossa atenção está voltada para o que poderia acontecer amanhã e não para o que já temos hoje. O ciclo da ansiedade é exaustivo e a paz parece inalcançável quando estamos presos nele. Mas Jesus nos oferece uma alternativa: viver o presente. Ele disse isso no Sermão do Monte. Um ensinamento que continua tão relevante hoje quanto era naquela época. Focar no dia de hoje é uma prática que melhora nossa qualidade de vida, porque nos ajuda a estarmos mais presentes e a vivermos cada momento com plenitude. Quando deixamos de lado as preocupações futuras, podemos ver com mais clareza as oportunidades e bênçãos que Deus nos dá aqui e agora. Cada dia é um presente, e ao vivê-lo com intenção, encontramos propósito e significado. Além disso, Jesus nos assegura que Deus proverá para cada dia. Não precisamos nos preocupar com o amanhã, porque o mesmo Deus que cuida das aves do céu e das flores do campo também cuida de nós. A Bíblia está repleta de exemplos dessa provisão diária. Lembre-se dos israelitas no deserto. Deus lhes dava o maná a cada manhã.
Não era para acumular para a semana ou o mês, era apenas o necessário para aquele dia. Isso nos ensina a confiar em Deus dia após dia, sabendo que Ele é fiel para prover o que precisamos. Quando confiamos em Deus para o presente, algo lindo acontece. A ansiedade diminui e começa a ser substituída por paz. E não é qualquer paz, é uma paz que vem da certeza de que Deus está no controle. Essa paz nos dá forças para enfrentar cada dia com confiança, pois sabemos que não estamos sozinhos. A relação entre fé e paz interior é muito real. Quanto mais confiamos em Deus, mais tranquilos nos sentimos. Essa tranquilidade nos permite viver com uma mente clara, um coração sereno e focar no que realmente importa. Aplicar isso no dia a dia nem sempre é fácil, mas é possível. Uma forma prática é aprender a focar no presente através da oração e da meditação. Estabelecer prioridades diárias com base na fé nos ajuda a manter o foco no essencial. Invocar a Deus nas atividades diárias, desde as menores até as mais importantes, transforma nossas tarefas comuns em atos de fé. E quando começamos a viver com intenção, focados no presente, percebemos como nossa vida se enche de significado e propósito. É importante lembrar que confiar em Deus não significa ser passivo. Não é cruzar os braços esperando que tudo se resolva sozinho. Deus nos chama à ação, a trabalhar com diligência enquanto confiamos em sua direção. Existe um equilíbrio entre agir e confiar, entre fazer a nossa parte e deixar que Deus faça a dele. À medida que encontramos esse equilíbrio, nossas vidas se enchem de paz e propósito. E aqui está a verdadeira liberdade. Quando soltamos a necessidade de controlar o futuro, nos libertamos do peso da ansiedade. Percebemos que, por mais que planejemos, o futuro continua nas mãos de Deus. E isso é bom, porque confiar nele nos liberta, nos dá paz e nos permite desfrutar plenamente de cada momento, sabendo que, aconteça o que acontecer, ele está ao nosso lado. Número 8. Salmos 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado para sempre. Às vezes, carregamos fardos tão pesados que parece impossível seguir em frente. As preocupações, as responsabilidades, os problemas familiares ou financeiros, tudo isso pode se acumular e nos fazer sentir sobrecarregados. Mas Deus, em sua imensa graça, nos faz um convite claro no Salmo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado para sempre. O que significa lançar nossos cuidados sobre Deus? Significa soltar, confiar completamente, deixar de se agarrar àquilo que nos pesa e entregar a Ele. É reconhecer que existem coisas que simplesmente não conseguimos carregar sozinhos, mas que Ele, em seu poder, pode sim. Entregar nossas preocupações a Deus exige humildade. Muitas vezes, tentamos carregar tudo sozinhos, achando que podemos lidar com qualquer coisa. Mas há momentos em que nossas forças não bastam. E é justamente nesses momentos que devemos nos lembrar de que Deus está sempre disposto a receber nossos fardos. Ele não apenas os recebe, como também promete nos sustentar, alimentar, manter firmes quando sentimos que vamos cair. Não importa o quão pesada seja a carga, Deus é capaz de sustentá-la. Vemos isso na vida de muitas pessoas na Bíblia, como Moisés, que enfrentou desafios impossíveis, mas ao confiar em Deus, encontrou alívio e força. Deus não é nosso sustentador apenas em tempos fáceis. Ele é fiel em todas as circunstâncias. Não importa quão difícil seja a situação, Ele nunca nos abandonará. Há uma promessa poderosa neste versículo: jamais permitirá que o justo seja abalado para sempre. Ou seja, mesmo que passemos por momentos de queda, Deus não nos deixará prostrados no chão.
Ele nos levantará e nos dará força para continuar. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de pessoas que, em meio às provações, encontraram em Deus sua fortaleza. Desde Davi no deserto até Elias no Monte Horebe, todos experimentaram o sustento divino quando mais precisavam. Entregar nossos fardos a Deus não apenas alivia responsabilidades físicas, como também liberta nossa mente e espírito. Quando deixamos de tentar controlar tudo, começamos a experimentar uma paz e uma liberdade que só vem de Deus. Essa paz reduz o estresse, diminui a ansiedade e nos permite viver de maneira mais plena. Testemunhos de pessoas que decidiram entregar suas preocupações a Deus mostram a transformação que acontece quando nos rendemos. Soltar o controle não só alivia nossa carga emocional, mas também fortalece nossa fé. Essa entrega nos conecta mais profundamente com Deus e nos permite experimentar sua presença de forma mais íntima. A oração é uma ferramenta fundamental nesse processo de entregar nossas cargas. Por meio da oração, podemos expressar honestamente nossas preocupações e deixá-las nas mãos de Deus. Não se trata de uma oração superficial, mas de uma conversa sincera com nosso Pai, na qual dizemos exatamente o que nos pesa. E é nessa oração que encontramos o consolo e a certeza de que Deus nos ouve e que Ele tomará sobre si as cargas que entregamos. Praticar a meditação cristã também pode nos ajudar a fortalecer essa confiança, focando nossa mente na presença e nas promessas de Deus. Há uma relação direta entre a confiança em Deus e o bem-estar emocional. A ciência já demonstrou que pessoas com fé, que confiam em um poder maior, experimentam níveis mais baixos de estresse e ansiedade. Mas mais importante do que a ciência é a paz que Deus nos dá. Quando confiamos nele, experimentamos uma tranquilidade que excede todo entendimento. É uma paz que vem de saber que não estamos sozinhos, que há alguém infinitamente maior que nós cuidando das nossas preocupações. Soltar o controle não é fácil. Muitas vezes nos apegamos às nossas preocupações porque sentimos que isso nos dá alguma sensação de controle. Mas, na verdade, só estamos adicionando mais peso à carga. Deus nos convida a confiar em sua sabedoria e poder, a reconhecer que Ele pode lidar com o que nós não conseguimos. E é nessa confiança que encontramos a verdadeira liberdade. A liberdade de viver sem o peso constante da preocupação, sabendo que Deus, em sua fidelidade, sempre nos sustentará. Número 9, Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes, em meio às nossas provas e dificuldades, é fácil sentir que tudo está fora de controle. Nos perguntamos por que certas coisas acontecem conosco e qual é o propósito por trás dos nossos desafios. Mas Romanos 8 nos traz uma promessa firme. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é apenas uma afirmação de que as coisas vão melhorar com o tempo. É uma garantia de que Deus está trabalhando ativamente em todas as circunstâncias para o nosso bem. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo do seu plano divino. Deus tem um propósito claro para cada um de nós, e é vital que nos alinhemos com esse propósito. Quando entendemos que nossas vidas não são acidentais, mas que estão cuidadosamente orquestradas por um Deus que nos ama, podemos enfrentar os desafios com uma nova perspectiva. Cada situação que vivemos, mesmo as mais difíceis e escuras, tem um lugar dentro desse plano. E o mais incrível é que, ainda que nem sempre entendamos como Deus está usando cada circunstância para nos moldar e nos guiar, Ele não permite nada em nossa vida que não tenha um propósito para o nosso crescimento e bem-estar. A razão por trás disso é o profundo amor que Deus tem por nós. É esse amor que o move a agir a nosso favor em todo momento. Sabemos que, ao amar a Deus,
Temos a segurança de que Ele está trabalhando para o nosso bem. É uma relação baseada na confiança, onde podemos descansar, sabendo que mesmo em meio às provações, Deus não nos abandona. Seu amor é tão grande que até as situações mais difíceis, aquelas que parecem não fazer sentido, estão sendo usadas para o nosso benefício final. E isso transforma a nossa forma de enxergar as dificuldades. Do ponto de vista humano, as provas são dolorosas. Mas do ponto de vista divino, são oportunidades para amadurecimento espiritual e aproximação de Deus. Cada tribulação é uma preparação para um bem maior. As situações difíceis que enfrentamos hoje podem ser justamente aquelas que nos preparam para receber bênçãos maiores amanhã. A fé nos ajuda a enxergar além do imediato, confiando que mesmo quando não entendemos, Deus entende e seu plano é perfeito. Vemos essa promessa cumprida em tantas histórias bíblicas. Pense, por exemplo, na vida de José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, foi preso injustamente e passou anos de sofrimento. Mas no fim, quando tudo parecia perdido, Deus usou essas experiências para elevá-lo a uma posição de autoridade no Egito, onde ele não apenas salvou sua família, mas uma nação inteira. José compreendeu que aquilo que os outros haviam planejado para o mal, Deus transformou em bem, como diz em Gênesis 50 e 20. Esse é um lembrete poderoso de como Deus pode transformar o nosso maior desastre em uma grande bênção. Essa promessa de que todas as coisas cooperam para o bem não significa que tudo o que nos acontece seja bom em si mesmo, mas sim que Deus pode usar qualquer situação, até a mais negativa, para cumprir seu propósito em nossas vidas. Nossa tarefa é confiar nele, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. A paciência e a perseverança na fé são essenciais. Nem sempre entendemos o propósito de Deus no momento, mas podemos ter certeza de que, no tempo certo, Ele revelará como tudo contribuiu para o nosso bem. Ao olhar para trás, muitos de nós podemos ver como provas que pareciam insuportáveis nos levaram a lugares de bênção. Testemunhos de pessoas que passaram por tempos difíceis e saíram mais fortes nos lembram que Deus é fiel à sua promessa. Essas histórias nos inspiram a continuar confiando, sabendo que Deus não deixa pontas soltas em seu plano. Ele está no controle. E no final, veremos como tudo se encaixa perfeitamente para o nosso bem. Número 10. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Há momentos na vida em que nos sentimos esgotados, física, mental e espiritualmente. Momentos em que, por mais que tentemos, não conseguimos seguir adiante com nossas próprias forças. Mas Isaías nos oferece uma promessa poderosa. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Essa é uma promessa que nos lembra que, ao confiar em Deus, encontramos renovação. Uma renovação que não apenas nos fortalece, mas nos permite voar alto, acima das dificuldades. Esperar no Senhor não é simplesmente sentar e ver o que acontece. É uma espera ativa, cheia de fé e confiança de que Deus está agindo a nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Esperar no Senhor é confiar no seu tempo, no seu plano perfeito. Não é uma espera passiva, mas uma espera com expectativa, sabendo que Deus cumprirá suas promessas. Ao esperar nele, nossas forças não apenas se renovam, elas se multiplicam. E é aí que encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Deus não renova apenas nossas forças espirituais, mas também as físicas e mentais. Quando nos sentimos exaustos, quando parece que a vida nos drenou completamente, é então que a promessa de Isaías ganha vida. Ele nos dá a capacidade de correr e não se cansar, de caminhar e não se fatigar. Essa força não vem de nossas capacidades humanas, mas da nossa confiança em Deus.
Ao soltarmos nossos fardos e confiarmos em sua renovação, encontramos descanso para a alma. A metáfora das águias é linda. Essas aves têm a capacidade de voar acima das tempestades, usando o próprio vento adverso para se elevar. Da mesma forma, quando esperamos no Senhor, somos elevados acima das nossas circunstâncias. Não quer dizer que as dificuldades desaparecem, mas que ganhamos uma nova perspectiva, uma visão mais alta e mais clara. Dessa altura, as preocupações parecem menores, porque sabemos que Deus está conosco e nos dá a força para seguir. Correr sem se cansar, caminhar sem se fatigar, implica uma resistência que só pode vir de Deus. Nas nossas próprias forças, cedo ou tarde, desfalecemos. Mas quando aprendemos a depender de Deus, descobrimos que podemos continuar, não importa o que a vida traga. Deus nos dá capacidade para perseverar, para resistir e vencer qualquer obstáculo. Essa resistência não é apenas física, mas também espiritual e emocional. Ele renova nossas forças de dentro para fora, dando-nos condições para enfrentar cada dia com energia nova. Para aplicar essa promessa no nosso cotidiano, é fundamental aprender a esperar em Deus. Isso inclui oração, meditação e momentos de descanso intencional. Não podemos continuar sem pausas para renovar a fé. Ao dedicar tempo à oração, abrimos um canal direto com Deus, onde podemos entregar nossos fardos e receber sua força. A adoração e a reflexão também nos ajudam a reconectar com essa fonte de energia divina. Esperar em Deus nos transforma. Nos dá uma resistência que não vem das nossas forças, mas do seu poder infinito. A fé, a confiança de que Deus cumprirá o que prometeu, é o que nos sustenta. Ao longo da Bíblia, vemos pessoas que, em seus momentos de maior fraqueza, encontraram em Deus a força de que precisavam. Desde Moisés, liderando o povo de Israel, até Paulo, enfrentando perseguições, todos eles experimentaram a renovação das forças ao esperar no Senhor. Número 11, Salmos 27, versículo 14. Espera no Senhor, sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar em Deus não é fácil, especialmente quando enfrentamos desafios que parecem intermináveis ou quando sentimos que nossas orações não estão sendo respondidas imediatamente. Mas o livro de Salmos 27:14 nos diz: espera no Senhor, sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Esse versículo não apenas nos convida a esperar, mas também nos lembra que na espera encontramos força e coragem. Esperar ativamente em Deus significa confiar que Ele está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Não é uma espera passiva, mas uma espera cheia de fé, onde seguimos caminhando, confiando que Deus cumprirá seu propósito no tempo perfeito. A paciência é uma virtude essencial na vida de fé. Muitas vezes, queremos que as coisas se resolvam rapidamente, mas Deus nos chama a confiar em seu tempo, que é sempre o melhor. A paciência não apenas fortalece nossa fé, como também nos permite crescer espiritualmente. Cada momento de espera é uma oportunidade para aprofundar nossa relação com Deus, para aprender a depender mais dele. Personagens bíblicos como Abraão e José tiveram que esperar anos para ver cumpridas as promessas de Deus. Mas durante esse tempo, sua fé foi fortalecida e seu caráter foi moldado. Enquanto esperamos, Deus não está inativo. Ele está operando em nossas vidas, fortalecendo nosso coração e nos dando a coragem necessária para enfrentar qualquer circunstância. A coragem que vem de confiar em Deus nos permite enfrentar os nossos medos com confiança. Sabemos que não estamos sozinhos, que Deus está conosco e que sua mão nos sustenta. Essa certeza nos impulsiona a seguir, mesmo quando o caminho parece difícil. A fé em Deus nos dá uma valentia que transcende as circunstâncias, porque confiamos que Ele está no controle de tudo. Deus nos promete que está presente durante a espera.
Mesmo que às vezes não o sintamos, sua presença é constante. Ele nos acompanha em cada passo, nos fortalece quando estamos fracos e nos levanta quando caímos. Essa promessa de ajuda divina é o que nos permite esperar com confiança, sabendo que no momento certo Ele intervirá. Durante o tempo de espera, Deus também está preparando o nosso coração, nos transformando, moldando e nos ensinando a confiar. E para manter a calma durante essa espera, é útil estabelecer metas espirituais, como aprofundar-se na leitura da Bíblia ou dedicar tempo à adoração. Essas práticas nos fortalecem e nos ajudam a enxergar o tempo de espera com uma perspectiva mais ampla. A fé se fortalece quando continuamos crescendo em nossa caminhada com Deus, mesmo quando parece que as respostas não chegam. A coragem e a força interior andam juntas. Quanto mais forte for nossa fé, mais coragem teremos para enfrentar os desafios. Através da fé, encontramos a ousadia para vencer o medo e a incerteza. Testemunhos de pessoas que encontraram força na espera nos mostram que, embora a impaciência seja uma tentação, Deus nos dá a capacidade de perseverar. Superar a impaciência exige disciplina, mas com a ajuda de Deus, podemos aprender a esperar com um coração forte e corajoso. Esperar não é fácil, mas é na espera que Deus age de maneira profunda. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de pessoas que esperaram em Deus e foram recompensadas. Desde José no Egito até Davi fugindo de Saul, todos eles encontraram força em Deus enquanto esperavam. Suas histórias nos inspiram a confiar que, no final, a espera sempre vale a pena. Deus nunca abandona aqueles que esperam nele. Podemos estar certos de que, em seu tempo, Ele cumprirá cada uma de suas promessas. Número 12, Êxodo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ao longo da nossa vida, enfrentamos muitas batalhas. Algumas são visíveis, como problemas no trabalho, conflitos familiares ou dificuldades financeiras. Outras são internas, como lutas emocionais, espirituais ou o combate constante com os nossos medos e ansiedades. Em Êxodo 14:14, Deus nos dá uma promessa que enche o coração de paz. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa promessa é um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Deus, com sua autoridade e poder, intervém nas batalhas da nossa vida, tanto nas visíveis quanto nas invisíveis. O contexto das nossas batalhas é profundo. Não lutamos apenas contra o que vemos, mas também contra o que está além do físico. Pensamentos, dúvidas, temores e tentações. Mas Deus tem poder para intervir em cada uma dessas áreas. Não há batalha que Ele não possa lutar por nós. Isso nos convida a descansar na sua soberania e confiar que Ele é capaz de vencer, mesmo quando nos sentimos derrotados. Se olharmos para exemplos bíblicos como o de Moisés diante do Mar Vermelho ou Davi diante de Golias, veremos como Deus lutou em favor do seu povo e garantiu a vitória. Confiar que Deus luta nossas batalhas traz uma paz que o mundo não pode oferecer. Saber que não precisamos carregar sozinhos o peso da luta nos liberta de uma carga imensa. Às vezes, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, mas essa promessa nos diz que podemos entregar o controle a Deus. Quando permitimos que Ele assuma a direção, experimentamos uma libertação profunda do estresse e da ansiedade. A tranquilidade não vem do fim imediato da situação, mas da certeza de que Deus está agindo em meio a ela. Essa paz em meio à tempestade nos mantém firmes, sabendo que a batalha está nas mãos dele. A fé é o fundamento sobre o qual essa confiança se constrói. Enquanto esperamos que Deus haja, mantemos nossa fé ativa. A fé não é passiva, é uma ação constante de confiar, mesmo quando não vemos. Manter a fé durante as provações é essencial para vermos a intervenção divina. No fim,
Nossas batalhas são oportunidades para que nossa fé cresça e para que Deus manifeste seu poder em nossas vidas. Na prática, confiar que Deus luta por nós significa identificar as áreas da vida que precisamos entregar a Ele. Todos temos momentos em que tentamos lutar sozinhos, mas Deus nos convida a orar e confiar. A oração se torna o espaço onde reconhecemos nossas limitações e colocamos nossas lutas nas mãos do Senhor. Isso não apenas alivia nossa mente, mas também transforma nossa perspectiva, permitindo-nos ver a situação sob o ângulo da fé. Uma das maiores transformações que vivemos ao confiar em Deus é a paz, mental e emocional. A confiança em Deus muda nossas emoções, nos permite enfrentar o medo com coragem e nos dá serenidade, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Essa paz é um presente divino que excede todo o entendimento. Ela nos ajuda a caminhar com tranquilidade, sabendo que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao redor parece estar em desordem. Ao longo da história bíblica, vemos testemunhos de pessoas que experimentaram a intervenção divina de Moisés, guiando o povo de Israel pelo Mar Vermelho até Davi, enfrentando Golias. Esses personagens nos mostram que quando Deus luta por nós, a vitória é certa. Suas histórias nos inspiram a confiar em Deus com nossas próprias batalhas, sabendo que seu poder é mais que suficiente. Número 13, 2 aos Coríntios, 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. Todos enfrentamos momentos em que nos sentimos fracos, insuficientes ou incapazes de lidar com os desafios diante de nós. Mas é justamente nesses momentos que a graça de Deus se manifesta de forma poderosa. Em 2 aos Coríntios 12, 9, Deus nos lembra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa promessa não apenas consola, como também nos oferece uma nova perspectiva. Deus nos diz que sua graça é suficiente, que não precisamos depender de nossas próprias forças, pois é na nossa fraqueza que seu poder se manifesta com mais intensidade. A graça de Deus não é uma ideia abstrata, é uma força viva, ativa, que nos sustenta em nossas limitações. Ela nos liberta da pressão de sermos autossuficientes, de termos que aparentar força o tempo todo. Ao confiarmos na graça divina, encontramos uma liberdade profunda, sabendo que Deus não espera que façamos tudo sozinhos. Na verdade, é quando reconhecemos nossas limitações e as entregamos a Ele que Deus começa a agir de forma ainda mais evidente em nossa vida. Nossas fraquezas, longe de serem uma desvantagem, destacam o poder de Deus. A fragilidade humana é o cenário ideal para que a força divina se revele. Se olharmos para personagens bíblicos como Moisés, que inicialmente se sentiu incapaz de liderar o povo de Israel, ou o apóstolo Paulo, que enfrentou perseguições e grandes sofrimentos, veremos que nos momentos mais baixos, Deus se glorificou através da fraqueza deles. O poder de Deus foi manifestado e eles se tornaram instrumentos para cumprir grandes propósitos. Aceitar nossas fraquezas é, na verdade, um ato de fé. Ao fazer isso, reconhecemos que não se trata do que podemos fazer, mas do que Deus pode fazer através de nós. E quando entregamos nossas limitações a Ele, encontramos paz. Já não precisamos carregar o peso da perfeição. Deus não nos pede perfeição, mas sim que confiemos no seu poder para operar em nós, mesmo em nossas falhas. Essa aceitação nos transforma. Nossa perspectiva muda quando deixamos de ver a fraqueza como uma falha e passamos a vê-la como uma oportunidade para Deus agir. A alegria que Paulo descreve ao se gloriar nas fraquezas não vem de se alegrar no sofrimento,
mas de saber que justamente nesses momentos o poder de Cristo repousa sobre nós. É na fraqueza que encontramos a força que só vem de Deus. Para aplicar essa verdade à nossa vida, é fundamental reconhecer e admitir nossas limitações. Isso não é sinal de derrota. Admitir que precisamos de Deus é, na verdade, um ato de humildade que nos abre à intervenção divina. A oração e a reflexão nos ajudam a lembrar que não dependemos das nossas capacidades, mas da graça que Deus nos oferece a cada dia. Ao meditarmos nas promessas de Deus, fortalecemos nossa confiança de que sua graça é suficiente. Nossas fraquezas também nos aproximam mais de Deus. É nos momentos de fragilidade que experimentamos sua presença de maneira mais profunda. A fé se fortalece quando deixamos de lutar para fazer tudo com as nossas forças e nos rendemos à graça divina. E mesmo que o mundo veja a fraqueza como algo negativo, nós podemos enxergá-la como uma bênção, porque é nela que Deus se torna mais evidente. Ao longo da Bíblia e nas nossas próprias vidas, vemos testemunhos de pessoas que, ao reconhecerem sua fraqueza, experimentaram o poder de Deus de forma extraordinária. Seja Moisés, que se sentiu inadequado para falar diante do faraó, ou Paulo, que enfrentou tantas dificuldades, todos eles viram Deus agir poderosamente nos momentos de maior fraqueza. As histórias deles nos inspiram a confiar que, se Deus agiu na vida deles, Ele também pode agir na nossa. Número 14, Romanos 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. O Deus da esperança é quem nos enche com uma paz e uma alegria que não se comparam a nada neste mundo. É importante entender que Deus é a fonte principal da nossa esperança. Quando tudo parece escuro ou incerto, é nele que encontramos a razão para manter viva a expectativa de dias melhores. Nossa fé em Deus alimenta a nossa esperança, porque confiamos que suas promessas são verdadeiras. Ao olhar para a Bíblia, vemos como Deus cumpriu suas promessas ao longo do tempo, reafirmando que sempre podemos esperar nele. A paz e o gozo que vem de Deus são frutos do Espírito Santo e são muito mais do que qualquer emoção passageira que possamos sentir. Não se trata de uma felicidade momentânea que depende do que nos cerca, mas de uma alegria divina que nasce da certeza de que estamos sob os cuidados de Deus. Essa paz não é afetada pelas circunstâncias externas. Mesmo que o mundo ao nosso redor esteja em caos, quando confiamos em Deus, encontramos uma paz que ultrapassa nosso entendimento. Uma paz que nos permite caminhar tranquilos no meio de qualquer tempestade. Essa esperança, paz e alegria que nos preenchem vem diretamente do poder do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito nos fortalece, nos guia e nos dá a capacidade de manter nossa fé viva, mesmo quando as situações parecem impossíveis de suportar. A fé nos transforma. Ela nos oferece uma nova perspectiva. Ao confiar em Deus, somos renovados, porque o Espírito nos enche de energia, de esperança e de confiança. Essa esperança não depende do que vemos, mas do que sabemos, que Deus está sempre agindo a nosso favor, mesmo nos momentos mais difíceis. O poder do Espírito Santo nos permite manter viva essa esperança o tempo todo. Não importa o que enfrentemos, podemos ter a certeza de que o Espírito nos sustenta. Quando nossas forças parecem acabar, o Espírito nos renova, nos impulsiona a continuar crendo. É esse mesmo Espírito que nos dá capacidade para resistir, ser resilientes e permanecer firmes na fé, independentemente do tamanho das provações que enfrentamos. E com essa esperança fortalecida, experimentamos uma paz interior que o mundo não pode tirar. No nosso dia a dia, é essencial cultivar essa atitude de gozo e paz. Uma das formas mais eficazes de fazer isso é por meio da gratidão. Quando focamos nas bênçãos diárias, por menores que sejam, estamos alimentando nossa esperança e mantendo nossa conexão com Deus.
A gratidão nos ajuda a reconhecer o que Deus já fez e a confiar no que Ele ainda fará. À medida que praticamos a oração, a meditação e a leitura da palavra, nossa fé se fortalece e, com ela, a paz e a alegria em nossas vidas. A fé não impacta apenas o nosso espírito, ela também transforma nossas emoções. Quando cremos e confiamos em Deus, nossas emoções se estabilizam. Experimentamos uma mente tranquila e um coração sereno, porque sabemos que não estamos sozinhos nas nossas lutas. A fé nos permite enxergar além do que é imediato, focando nas promessas eternas de Deus. E isso muda a forma como enfrentamos cada novo dia. Não importa o que aconteça, temos a certeza de que Deus nos sustenta. E essa certeza se traduz em bem-estar emocional real. Nos momentos de desesperança, é o Espírito Santo quem nos guia de volta à confiança em Deus. Não fomos chamados para viver em desespero, mas sim em esperança constante que vem do poder divino. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de pessoas que, mesmo em meio a provas, mantiveram sua fé e experimentaram o gozo e a paz que vem de Deus. Maria, mãe de Jesus, confiou plenamente no plano de Deus, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Paulo, mesmo perseguido, encontrou alegria em sua missão, porque sabia que estava sendo guiado pelo Espírito. Essas histórias nos inspiram a confiar que o Espírito Santo nos encherá de alegria e paz, se mantivermos nossa fé em Deus. Ele é fiel e sempre estará conosco. E quando compartilhamos nossos testemunhos de como experimentamos o gozo e a paz de Deus, fortalecemos a fé dos outros, criando uma comunidade de crentes unida pela esperança. A abundância de esperança, paz e alegria está disponível para todos os que confiam no poder do Espírito Santo. E essa é uma promessa que podemos abraçar todos os dias.